pra te adorar, ó Rei. Eu nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Esse é o meu prazer, esse é o nosso prazer, Senhor Jesus. Ministrar a Ti com a nossa vida, com tudo que nós somos, onde flui o amor. Uma vida no Espírito, uma vida em verdade, onde flui o amor. Onde flui o amor. Para te adorar, pra te adorar, ó Rei. Foi que eu nasci, ó Rei. Oh, meu prazer é ti, meu prazer é, eu estou em ti, nos teus braços. Meu prazer é viver na casa onde flui. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Oh, aleluia, Pai, nós te louvamos. Nós rendemos graças ao teu santo nome, Senhor. Reconhecemos e consideramos a tua presença, a tua instrução, o teu Espírito. Este é o lugar para nós estarmos nessa noite. É aqui, Senhor, que nós iremos receber de ti. E nós já declaramos os nossos corações abertos, os nossos ouvidos atentos, toda distração sendo dissipada agora no nome de Jesus. Os nossos olhos totalmente em ti, na tua palavra, em quem tu és, Senhor. Porque somente tu tens a vida eterna. Somente tu tens a palavra eterna. Aquilo que nós precisamos está em ti. Não está, Senhor, no nosso emprego, não está na nossa conta bancária, não está no Instagram, não está, Pai, em qualquer outro lugar, em qualquer plataforma, está em ti, Senhor. Nós reconhecemos isso, Senhor, que tudo vem de ti, tudo volta para ti, Senhor. Toda a nossa devoção, toda a nossa gratidão, a nossa alegria em ti, Jesus. Oh, aleluia, obrigado, Senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, amém. Graças, paz, igreja. Boa noite, você pode sentar, amém. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão prontos? Vou perguntar de novo, que eu acho que não. Vocês estão prontos? Amém. Tá todo mundo bem aí? Todo mundo confortável? Aleluia. Amados, este é um tempo, né, que o Senhor tem dado direcionamentos muito específicos à nossa liderança, ao pastor Emiliano, Maísa. E nós temos abordado aqui muitos assuntos, né? Quando sabe aqui qual o ano que nós estamos vivendo, a palavra que o Senhor trouxe a nós é o ano do extraordinário. Amém? E como
já desde o começo do ano, né, a gente tem recebido uma pancada aqui de palavras, né? Até eu comecei a pensar hoje e a me cobrar também de começar a ouvir as mesmas coisas, né? De começar a ouvir lá do começo do ano até aqui o que é que o Senhor tem falado para nós. Porque é importante que você considere. Como é uma palavra assim tão comum, né? Considerar. Mas pense o poder que há nisso, em você considerar uma instrução, em você considerar algo que está sendo ministrado aqui, praticamente todos os dias, né? Porque aqui, irmão, não falta a palavra. Amém? Você há de concordar comigo. Não falta a palavra. E eu dou graças a Deus, né, por esse ministério. A gente sabe que é um ministério sério, da palavra do Senhor. E eu gostaria muito que você também tomasse isso para a sua vida. Que você realmente vestisse a camisa desse ministério. Eu não estou falando aqui de divisão, porque a igreja é melhor, essa aqui é melhor do que aquela. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, amados, de você vestir a camisa da palavra mesmo. Porque aqui a gente fala a palavra. A gente prega a palavra. Não há outro ensinamento aqui. Amém? E o tema, né, que o pastor Emiliano trouxe é alinhando a visão e ajustando a rota. E aí, os subtemas dessa noite aqui, nós vamos falar sobre refletindo a glória de Deus. Você pode falar isso? Refletindo a glória de Deus. Eu quero que vocês abram aí em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3. Olha o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Você pode dizer isso novamente? O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. Eu vou continuar aqui. Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Você acabou de ler aqui que tudo que você precisa para viver uma vida que agrada a Deus, uma vida piedosa, você já tem. O que é? O poder de Deus. O poder de Deus, que é a sua palavra, que já está em nós. Esse poder que opera em nós, amém? Que é o que nos capacita, que é a graça de Deus. Amém? Este poder é o que nos capacita para realizar todas as coisas que nós precisamos. Afinal, nós fomos chamados por Deus para andar nas obras que Ele mesmo preparou. E Ele já nos equipou com o seu poder, que é a sua graça. A graça de Deus é o poder que te capacita para você realizar coisas maiores. A graça de Deus é o poder de Deus em nós que nos faz sermos agradáveis a Ele em todas as coisas. Por isso é importante que a gente não torne vã a graça de Deus. Nós não estamos falando aqui de algo natural, algo comum que você simplesmente chega lá, pega, vai, faz o que quer. Não, nós estamos falando de um poder que se chama graça, que é o que nos capacita. E este poder foi dado a cada um de nós. Se você aceitou a Jesus, então você tem esse poder. Esse poder não é algo da nossa mente, não é a gente que está inventando. É real. As coisas de Deus são reais. Agora, nós precisamos crer. Nós precisamos crer, para viver sob a influência desse poder que é a graça de Deus. Amém?
Então, tudo já nos foi dado. Diga, tudo já nos foi dado. Agora, aí em 1 Pedro, no capítulo 1, vá para lá, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, no verso 13. Vai dizer assim. Deixa eu ver uma versão aqui que eu gosto. Aqui. A versão da Revista Corrigida diz assim: portanto, cingindo. Já me perdi. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Quem está com essa versão aqui? Portanto, cingindo o lombo do vosso entendimento. Tem versão que vai dizer assim: portanto, estejam alertas, tenham autocontrole. Tem alguém que tem essa versão assim? Hoje já leu alguma versão assim? Sabe o que é interessante? Esse cingindo os lombos, o que acontece? Antigamente, né, naquela época lá, os homens vestiam uma túnica, né, tipo um vestido. E aí o que acontecia? Tinha uma hora que eles tinham que cingir os lombos, que era simplesmente pegar a túnica, botar para cá, ou era botar para cá, eu sei que amarrava no cinto. Porque daquela forma ali, ele estava se preparando, porque estava em estado de alerta, porque caso precisasse correr, lutar, ter algum movimento mais ágil, já estava tudo certo. Ele não ia poder correr com uma túnica, né? Um vestido. Então, depois vocês podem até procurar na internet, vocês vão ver o que é que eu estou falando. Vocês vão ter uma ideia melhor. Então, isso era cingir os lombos. E o apóstolo Paulo, nada mais que ele está falando aqui, olha, fiquem alertas. Fiquem alerta. Essa palavra é muito usada na Bíblia. Nós estamos sempre alerta. Porque parece que, ultimamente, as pessoas estão vivendo aquela expressão do mundo da lua, né? Assim, vivendo como quer. Até mesmo os cristãos, sabe? Não sabe o que é que tem em Cristo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como vai ser. Eu não sei nem se eu vou para o céu. Tem gente que ainda está assim, nesse pensamento. Não está alerta não do que está acontecendo. Aí vem aquela questão de você não saber quem você é em Cristo. E sabe um exemplo disso? Meus pais viajaram há pouco tempo. E meu pai, ele é diamante, não é isso? Ele é diamante numa companhia aí. Ou seja, ele é topado, né? Aí ele chegou, ele foi antes para o aeroporto para tentar fazer a antecipação do voo. Aí as pessoas lá disseram, não, vamos ficar aqui, talvez eu consiga. Só não conseguiu porque o voo realmente foi lotado. Mas aí o meu esposo disse, meu sogro, fala aí para você ter um upgrade de cabine. Para você ir na frente. Ele, é mesmo? E eu posso falar isso? Pode, você é diamante. Aí ele, o quê? Aí ele chegou lá, falou com a moça, ganhou o upgrade de cabine. Ganhou das duas, dos trechos, né? Tanto indo quanto voltando, ele ganhou. Ele, rapaz, foi bom demais. Olha, eu fui na frente, isso foi bom demais. Aí, quando o meu esposo falou isso, eu pensei, é assim com os cristãos. Nós somos diamantes no reino de Deus. Topado até o talo de promessa, co-herdeiros com Cristo, mas a gente não sabe de nada. Na hora que as coisas apertam, a gente não sabe nem declarar a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo disse, estejam alertas. Vamos continuar aqui. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga,
segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabe o que é interessante? No Antigo Testamento, era proibido o povo de Israel, né, a nação de povo de Deus, se misturar com outras pessoas. Não era permitido. Não era. Ele era um povo realmente exclusivo. Deus tinha esse zelo, né? Por várias questões que nós já sabemos, né? Estavam no tempo da lei. Agora, no Novo Testamento, é totalmente o contrário. A gente deve, sim, como cristão, nos apartar do mal, enquanto nós vivemos entre aqueles que não têm um relacionamento com Deus. Deus não disse para a gente em nenhum momento que a gente deve se excluir. Não, muito pelo contrário. Jesus chegava e conversava com os pecadores da época, com as prostitutas. Aí olha o que ele fala aqui, que interessante. Ele diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Sabe o que é que Deus está falando aqui? Ele está falando, olha, eu não falo como vocês falam. Eu não ando como vocês andam. Eu não ajo da mesma forma que vocês agem. Eu não penso da mesma forma que vocês pensam. Então faça o seguinte, subam vocês para o meu nível. Os cristãos subam para o meu nível, porque eu sou santo. Então sede vocês também meus imitadores, como filhos amados. Subam o nível da sua vida, a maneira de viver, como você está vivendo. Suba até aqui. E este é o padrão de Deus. Fala, este é o padrão de Deus. Olha, o padrão de Deus, ele é alto. Você concorda comigo? Não é pouca coisa, não. Ele é alto. Muito alto. Esse é um chamado, amados, para todos nós. Se nós estamos vivendo aqui o ano do extraordinário, então o nosso padrão também tem que subir. O nosso nível tem que subir. Isso tem que ser uma coisa consciente. Você tem que fazer isso consciente. Agora, se santidade, né? Porque ele fala aqui, sede santos, né? Agora, se a gente for trazer somente a santidade, somente como separação e pureza, se fosse somente isso, os fariseus, né, da época de Jesus, eles seriam as pessoas mais santas que existiram na face da terra, porque exteriormente eles eram inculpáveis. Né? Mas ele está falando aqui, amados, de um chamado para viver um plano mais alto. Tem que ser mais alto. Quando você está querendo investir em alguma coisa na sua vida, seja na área profissional, qualquer área da sua vida, e você realmente está focado nisso, você começa a investir. E o preço é alto. Porque você começa a se renunciar de muitas coisas, abrir mão de muitas coisas. Mas esse é exatamente o convite de Deus. Olha, venha para o meu padrão, porque o meu padrão é alto. E é possível viver este padrão. Todo cristão, todo aquele que está em Cristo, é possível viver como Jesus andou aqui na terra. Olha, é uma coisa tão óbvia, né? Se um crente que diz estar em Cristo, se ele andar como Jesus andou, ele não vai viver como as pessoas do mundo. Não é óbvio? Mas parece que o óbvio, as pessoas fizeram assim, ó, complicaram mais ainda. Sabe, são tantas situaçõezinhas, às vezes, que a gente dá de cara assim, sabe? Principalmente na igreja. Quando você começa a parar assim, conversar com um irmão, com outro, você vê, meu Deus do céu, irmão, tu tem uma mentalidade ainda assim, é? Porque as pessoas complicam. O evangelho complicaram. Sabe o que o apóstolo Paulo dizia? Ele sempre dizia assim, eu estou em Cristo. Porque em Cristo, porque nele. Você não vê muita coisa ele falando da vida dele. O que ele falou era que, porque olha,
Se a gente for pegar o apóstolo Paulo, ele era um topado, né? Era o mais topado de todos. O cara era o top das galáxias, como fala, né? Em tudo. Ele era letrado, ele era uma pessoa entendida, ele sabia o que estava fazendo. Ele era uma pessoa zelosa. Quanto a perseguir a igreja, não tinha igual. Ele era zeloso. Mas quando Jesus encontrou ele, ele disse, olha, eu me reduzo a nada. Eu quero é conhecer a Cristo. Você não vê o apóstolo Paulo dizendo outras coisas a não ser em Cristo. Porque em Cristo nós somos nova criatura. Porque em Cristo nós somos justiça de Deus. Amados, nós estamos em Cristo. Você tem que saber que o seu lugar é em Cristo. O seu lugar não é no departamento, o seu lugar não, irmão. Não é o prédio, o seu lugar é em Cristo. Então a sua vida deve se parecer com Cristo. É o mais sensato de um cristão. Se você diz ser cristão, ou se nós dizemos ser cristão, o mais sensato é que a gente se pareça com Cristo, com aquele que nós dizemos que estamos em. Agora, olha que interessante. O apóstolo Paulo, vai ter uma hora que ele vai dizer, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Abra aí, por favor. 2 Timóteo 3. Olha que ele fala. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Você sabia que nós estamos nos últimos dias, né? Aleluia. Ele disse, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora, veja bem, o apóstolo Paulo, ele sofreu oposição de tudo quanto é lado. Ele foi chicoteado pelo menos umas 3 vezes. Ele foi apedrejado, dado como morto. Ele foi espancado com vara. Ele passou anos na prisão. Ele sofreu um naufrágio. O cara sofreu, foi perseguido. Mas ele disse que este era o tempo difícil. Ele disse que agora que era o tempo difícil. Não era lá não, é agora. Aí veja por que ele diz que é o tempo difícil. Pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ele disse que esse era o tempo difícil. Agora, será que existia pessoas desse nível também no tempo dele? Com certeza. Mas sabe por que ele falou que este era o tempo difícil? Olha aí. Versículo 5 diz, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Deixa eu ler aqui em outra versão, para você entender melhor o que é que ele está falando. Ó. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Por isso que o tempo é difícil. Sabe por quê? Porque existem pessoas que dizem ser cristãos, mas elas estão rejeitando o poder da graça de viverem uma vida que agrada a Deus. Dizem ser cristão, estão na igreja, estão cantando, estão servindo, estão pregando, mas não querem deixar o modo de viver igual ao mundo. Vivem igual ao mundo. Por isso que são tempos difíceis.
Porque esse tipo de gente que o apóstolo Paulo está falando está dentro da igreja. Egoísta, orgulhosos, avarentos, desobedientes aos pais. E a lista aí você já viu. Isso é muito forte. Esses são tempos difíceis, amados. Nós não podemos negar isso. Mas sabe, tem uma boa notícia para nós. O Espírito Santo está dentro de nós. O poder de Deus está dentro de nós. Amados, os tempos são difíceis, mas a glória do Senhor é maior sobre nós. E eu oro para que o temor do Senhor caia sobre nós de uma forma bem pesada. Sabe o temor do Senhor que até para dar um passo a gente tem que perguntar ao Senhor: Pai, isso aqui te agrada? Até para fazer uma compra. Até para chamar alguém para sair. Rapaz, estou pensando em chamar alguém para sair, para dar uma volta. Até isso, amados. Nosso procedimento sendo todo milimetrado assim, ó, certinho pelo Espírito. É possível, amados, nós refletimos a glória de Deus. O mundo espera que eu e você reflita a glória de Deus. Através das nossas ações, meu irmão. O nosso procedimento, ele deve cantar, ele deve gritar. Você tem que chegar nos lugares, não é ser reconhecido pela sua roupa, não, que você é um cristão. Isso é a vergonha que eu tenho quando a pessoa... Tem alguém assim, fulano é cristão, né? Dá para ver pelo coque, pela saia, pelo vestido. Meu irmão, que coisa miserável. Você ser reconhecido por uma roupa, se bem que a roupa também fala. Não é isso? Mas a roupa do Espírito, amado. As vestes que Deus preparou para nós, é essa que nós devemos vestir. Vestes de santidade, de temor ao Senhor, nesses tempos que são considerados difíceis. Porque de fato são. Aleluia. Agora abra aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 4. Primeira Coríntios, capítulo 3. Não, desculpa, é segunda. 2 Coríntios 3. O apóstolo Paulo vai falar aqui que nós estamos numa nova aliança. Eita, glória a Deus. Nós estamos numa nova aliança, amados. Meu irmão, aquilo que era do velho homem, deixa de uma vez. Porque tem gente que às vezes está esperando, acho que alguma imposição de mãos, alguma coisa muito miraculosa acontecer. Meu irmão, é coisa que você tem que fazer. Não tem mais para onde não. Tem coisas que somos nós e acabou. O que Deus pode fazer, Ele já fez aqui, ó. Ele já instituiu a nova aliança. É a aliança do Espírito. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. O Espírito Santo é que rege a nossa vida. E Ele vai dizer aqui, no versículo 4... Ele diz: dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Viver uma vida que agrada a Deus, a capacidade vem dele mesmo. Ele já proveu tudo, até a capacidade vem dele mesmo. Deus é que nos torna capaz, através do seu Espírito, de vivermos uma vida, de fato, no Espírito. Sabe? Aí como é que você vai dizer assim, mas como é que, a glória de Deus está em mim? Como é que eu vou refletir a glória de Deus? Através das suas ações, das suas atitudes, é que você vai revelar
que você vai reproduzir, que você vai refletir a glória de Deus. É somente dessa forma. É no seu dia a dia. No seu dia a dia. Aqui, amém. Todo mundo é crente. Levanta as mãos, oh glória a Deus, aleluia. Amados, na sua casa é o primeiro lugar que você vai refletir a glória de Deus. Na sua casa é o primeiro lugar, no seu casamento, com os seus filhos, com os seus pais. Isso não pode cair no esquecimento. Sabe, Jesus é a nossa principal referência da glória de Deus. Olha o que ele fala lá em Mateus 5,13. Eu gostaria que, por favor, colocasse na versão a mensagem. Eu quero que vocês vejam aqui. Porque, amados, a glória do Senhor, a glória de Deus, não é algo desvanecente. Por que você pode dizer que tem a glória de Deus hoje? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele não fica entrando e saindo. Não existe isso. Não é desvanecente. Você não precisa estar se cobrindo com nada para estar como Moisés fez, né? A glória de Deus estava se acabando lá, ele botou um véu. Primeiro colocou porque as pessoas não conseguiam olhar. Depois a glória de Deus foi se dissipando. Ninguém mais conseguia. As pessoas nem tinham percebido que já tinha acabado. Não, a glória de Deus é constante em você. Cadê? Está aí? Tem? Mateus, capítulo 5, o verso 13, na versão A Mensagem. Jesus está dizendo a razão pela qual nós estamos aqui. Olha o que é que ele fala. Pode colocar aqui? Permitam-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Se faço de vocês portadores da luz, não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Mantenham sua casa aberta, que a generosidade seja a marca da vida de vocês. Mostrando-se acessíveis aos outros, vocês motivarão as pessoas a se aproximar de Deus, o generoso Pai do céu. Meu irmão, trate de brilhar. Nós não podemos mais nos dar o luxo. É uma opção. Não, é um dever nosso. É uma obrigação. Aonde nós estivermos, será a influência do lugar. Irmão, eu vou dizer para você, abra a sua boca dentro da sua casa, pelo amor de Deus. Ore pelo seu esposo, ore pela sua esposa, ore pelos seus pais, pelos seus filhos. A sua posição é a mais alta que existe. Você está posicionado em Cristo. Assentados com Cristo nos lugares celestiais. Não existe lugar melhor do que esse, irmão. Esta é a razão pela qual nós estamos aqui. Sermos luz. Diga luz. Parece óbvio, né? Mas não é trevas, é luz. Sal. Tem gente que causa mais amargura na vida das pessoas do que sabor. E eu estou falando para cristãos, viu? Não estou falando para gente lá de fora, não. Estou falando para aqui mesmo. A palavra é para a gente. Essa é uma palavra, meu irmão, digna de aceitação e de confiança. Por isso eu digo a você, receba com mansidão a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ela é poderosa.
Mas ninguém vai invalidar a palavra de Deus. Não há na terra uma pessoa que invalide essa palavra. Não há. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. E aí, o que é que você acha de hoje nós vivermos um padrão mais elevado? O que é que você acha de realmente vivermos este extraordinário que nós tanto falamos aqui, de fato e de verdade? Mas o extraordinário aqui não é na hora do louvor, não, que a gente está aqui correndo para lá e para cá, e o irmão sai de lá e sai correndo, e é aquele alvoroço, e é aquele... Não, amados, isso não é o extraordinário, não. O extraordinário é no seu dia a dia. É você sendo um exemplo, uma referência de um homem, de uma mulher de Deus, que quando abre a sua boca não é para destruir, não é para amaldiçoar, mas, irmão, de fato, seja uma bênção. Seja uma bênção de fato onde você estiver. Meu Deus do céu, essa semana teve um dia, eu nem lembro mais qual, eu acordei, misericórdia, mais derrotada do que sentimento. Sentimento, né? Ai, meu Deus, Jesus, que é isso? Quem já sentiu isso? Aquela agonia. Ai, meu Deus, que coisa ruim, não sei o quê. Depois eu parei assim, oxi, aí, não. Comecei a louvar. Há um propósito eterno, há uma razão para a existência, ambições e outros sonhos um dia cairão ao chão. Te ter como maior tesouro, te amar como a nenhum outro. Amados, eu pego aqui as palavras do pastor Emiliano. Tem que ter um esforço. Olha, o meu esposo está aqui. Ele me conhece melhor do que ninguém. Quer dizer, melhor só o Espírito Santo. Mas ele me conhece muito, viu? E ele é aquele tipo de pessoa. Olha, eu sou aquele tipo de pessoa. Estou trabalhando sem mim. Amém? De glória em glória, estou melhorando nisso. Que muitas vezes eu preciso ter um empurrão. Pai, senão eu não vou. Parece que, sabe aquele negócio que só pega no tranco, né? Aquelas motos de antigamente que só pega no kick. Tem hora, amados, que é Ele que me levanta. Às vezes eu já estou lá com aquele pensamento de coitadinha de mim, meu Deus. Eu tenho isso, tem a loja, tem não sei o quê, tem o filho, tem não sei o quê. Ele, bora. Vamos, minha filha, a vida não é assim não. O quê? Ele começa a falar as coisas do jeitinho dele, né? O jeitinho amoroso dele. Mas você precisa ter uma pessoa assim na sua vida. Ou então você precisa ser alguém na vida de alguém. Assim. Que levante essa pessoa, que diga, meu filho, bora. Vamos refletir a luz de Cristo. Ó, Ele está voltando. Seja, amados, alguém, uma resposta de oração na vida da pessoa. Levante a pessoa que está precisando. Eu creio que isso não acontece só comigo, não. Acontece com todo mundo aqui. Quando eu me lembro, amados, é porque às vezes a gente quer se entregar. A gente quer logo se entregar e dizer, meu Deus, quer logo se entregar para o sentimento, né? De vitimização, de não sou nada. Não. Quando está querendo bater isso agora, eu já começo a lembrar, e eu vou logo pro louvor. Eu vou logo pro louvor. Não sei você. E aí, amados, comecei a cantar, tudo é pra tua glória, tudo é pra o teu nome, tudo é pra tua glória. Tens preeminência em tudo que eu fizer. Sejas o primeiro em tudo que eu fizer. Mas não é você.
É sobre a palavra, é sobre o evangelho. É hora da igreja se levantar. É hora da igreja, o verbo da vida aqui, Canaã, se levantar e refletir a glória de Deus. Se você quer viver coisas extraordinárias, eu quero. Todos nós queremos. Só se vive coisas extraordinárias em Deus quem é um reflexo da sua glória. Quem muda a maneira de viver. Porque, meu irmão, palavra aqui, ó, é palavra saindo daqui, é palavra saindo daqui. Todo lugar dentro de você tem uma palavra. Mas faça um favor, meu irmão, não venha para cá e fica aí sentadinho só. Amém. Não estou falando de vocês não, tá? Mas eu estou falando a forma que muitas vezes você só está aí, só concordando, mas você sai daqui e esquece tudo. Concorde aqui, mas pratique em casa. Faça a liçãozinha em casa, meu irmão. Concorde aqui, chega em casa, pratica. Concorda, em casa, pratica. Ou será que se a gente chega, já pensou qualquer dia aqui em algum lugar, fosse trombar com algum irmão aqui da igreja, visse o irmão, eita, meu Deus, que barraco é esse no supermercado, hein? Irmão, eu não aceito pagar 15 conto num café. Quando eu fosse olhar um irmão lá do Verbo da Vida Canaã, irmão, o que é isso? Você acha que não acontece não, é? Irmão, acontece. Infelizmente acontece. Você é vigiado 24 horas. Sempre vai ter uma pessoa que te conhece. Teve um dia desse aí também, eu estava fazendo alguma coisa na rua, não lembro o quê. Acho que foi em alguma loja, olhando alguma roupa. E aí eu lá no meu mundo, de repente uma pessoa passou por mim, voltou e fez: você canta no louvor, né? Eu te vejo na TV. Aí eu disse: canto. Você congrega lá conosco, puxei um assunto e tal. Ela poderia ver alguma coisa pior de mim, né? De repente eu discutindo com o caixa, discutindo com alguém, fazendo alguma coisa, né? Nós somos vigiados, meu irmão. Nós somos vigiados, todos os lados. Então Jesus, amados, ele é a nossa principal referência. Daquele que refletiu a glória do Senhor enquanto homem aqui na terra. E lá em Gálatas, no capítulo 2, ou melhor, eu coloquei aqui algumas formas, eu creio também que eu já falei, né? Como nós podemos refletir a glória de Deus. E eu já falei aqui que primeiro, diga, praticando a palavra. Eu não senti firmeza, diga, praticando a palavra. Lembra da liçãozinha de casa. Sai daqui, ó, pratica. Sai daqui, pratica, senão você esquece. A segunda coisa é renovando a mente com a palavra. Diga, renovando a mente com a palavra. O pastor Humberto, acho que foi hoje que eu vi uma pregação que ele dizia assim: os crentes não desfrutam mais em Deus por causa da mentalidade. Ele falou: o que é a mentalidade? Padrões de pensamento. Você fica naquele padrão de pensamento. E enquanto você não renova a sua mente com a palavra, você não desfruta. Mas não tem como você desfrutar se você não renovar. Porque é um choque, ó. Não tem. Uma das formas também que nós podemos refletir a glória de Deus é andando em amor ou andando nos frutos do Espírito. Em amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É o básico. É o básico da vida de um cristão. Praticar a palavra, renovar a mente com a palavra, andar nos frutos do Espírito. É o básico. É assim que se vive o extraordinário. A outra forma, mantendo-se cheios do Espírito. Semana retrasada,
Dei essa aula nas crianças, cheios do Espírito. Olha, as crianças estão afiadas, viu? Pois no final, chamei e fiz uma filinha, vou fazer perguntas. E as perguntas não eram fáceis, não. Eu não dava moleza. Só ganhava o brinde quem respondesse. Todos responderam. Cheios do Espírito, amados. Efésios 5, 18. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Como? Salmodiando, cantando cânticos espirituais, rendendo graça. Sabe o que eu descobri? Que você, para viver a vontade de Deus, você precisa estar cheio do Espírito. Para você viver o chamado, o plano que Deus tem para você, você tem que estar cheio do Espírito. Não tem para onde não. A outra forma de refletirmos a glória de Deus, se despir do velho homem e de suas práticas. A língua maldosa, né? A calúnia, a mentira, aqueles hábitos que passa tempo, entra ano, sai ano, e o hábito lá continua. De vez em quando. Não vou falar, não. Ai, meu Deus. De vez em quando toma um vinhozinho. Né? É besteira, não tem nada, não. É pra, como é que as pessoas dizem? É bom pro coração. É muito bom pro coração. É? Lá na frente a gente vê o resultado, viu? Porque as coisas começam assim, pequenininhas. Pequenininhas. Eu lembro que o pastor Emiliano falou, não foi? Do pastor Mistinho, pastor Michedan, é porque eu chamo de Mistinho. Que ele começou ouvindo música do mundo. Não foi? E quando menos esperava, se desviou. Graças a Deus isso nunca aconteceu comigo e nem vai acontecer. Mas, ainda assim, eu tenho que estar alerta. Cingir os meus lombos. Esteja alerta. Esteja alerta com quem você está andando, com o que é que você está falando, o que é que você está ouvindo. Amém? Amém. Eu já vou encerrar. Eu vou ser obediente dessa vez, hein, pastor? Eu lembrei do pastor Tarcísio falando domingo aqui, né? Eu não vou querer dizer aqui que eu sou burra, porque eu não sou. Mas o pastor Emiliano já puxou minha orelha quanto a isso. Eu não tenho problema. Sabe umas coisas também que a gente vai crescendo nisso na vida cristã? E dessa forma a gente reflete a glória de Deus. Mas é ouvir as instruções e receber. Tem hora, gente, que às vezes as pessoas vão chegar para você e vai falar, irmã, tá errado. Mas não sei o que. Não, irmã, tá errado. Tem igual uma criança, né? A minha filha às vezes está assim, não sei o que, não sei o que. Ela diz, tá errado. Não sei o que, não sei o que. Tá errado. Não, aceita a correção. Aceita a instrução. Aquilo ali vai salvar você. Tem hora que eu mesmo já me antecipo e já pergunto, e aí, pastor, como foi? E aí, fulano, o que é que você achou? Tem hora que eu chego para o pastor Bruno e falo, e aí, pastor Bruno, o que é que você achou? Administração, não sei o quê. Vou perguntar a ele alguma coisa, porque eu quero que ele me diga. Olha, você tem que melhorar nisso foi bom, mas isso aqui você tem que melhorar. Eu gosto quando isso acontece. Às vezes eu tenho, a gente tem alguma discussão, né? Eu e meu esposo, aí ele vai falando, Denise, você é assim, 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 assim. Aí eu escuto, na hora bate aquela raiva, né? Porque ninguém gosta de receber. Aí depois mesmo, ele tem razão. Nisso ele tem razão. Nisso não, mas nisso ele tem. Mas isso é mansidão, isso é receber com mansidão. E já estou finalizando mesmo, tá? Vou finalizar na hora. Olha, irmãos,
O apóstolo Paulo, em Gálatas 2, capítulo 2, no versículo 20, ele disse assim, ó: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Eu creio que, sabe, todo o cristianismo se resume nisso aqui. Porque você não vive mais, você não tem mais vontade. Não existe essa. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, e Ele é o Senhor da sua vida, você se submete às vontades dEle. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, amados. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé em quem? No Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Essa é a tônica de um cristão. É saber dizer, cara, não tem mais como eu fazer isso não agrada mais o meu Pai. Porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A sua glória agora reflete em mim. Ele me deu a sua glória, eu preciso brilhar. Eu preciso fazer o seu nome conhecido na terra. Eu preciso viver a sua palavra com integridade. Eu preciso viver o padrão que Deus já estabeleceu para nós. Porque é assim, amados, essa é a vida do cristão. Se submeta, amados, à autoridade de Cristo. Se submeta à palavra. A palavra de Cristo é a sua autoridade. Se submeta. Vai ter momentos que você não vai querer. Vai ter momentos que a carne... Você não, né? Seu espírito não. A sua carne vai reclamar. Mas sabe uma coisa que eu aprendi esses dias? A reclamação é a música do inferno. Eu não quero ela tocando na minha casa, não. Esses dias mesmos, eu acordei e disse, meu Deus, já deu vontade de reclamar, ó. De alguma coisa. Aí eu parei assim, respirei fundo. Eu disse, não vai sair reclamação da minha boca. Eu comecei a louvar ao Senhor, comecei a orar em outras línguas, mas não saiu reclamação, amados. Amados, já não somos nós que vivemos, mas Cristo é que vive em nós. Amém? Você pode ficar em pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por toda a palavra do Senhor, porque ela é viva e ela é eficaz. Obrigado, Senhor Jesus. Nós nos submetemos à tua autoridade. Nós nos sujeitamos ao teu Espírito. Pai, que somente o peso, Senhor, da tua glória venha sobre nós, Pai. Que não seja o peso, Pai, de reclamação, Pai, de outras coisas, Pai, que queiram se levantar. Mas que o temor, Pai, pelo teu nome, Senhor, em nossas vidas, Senhor, grite mais alto, Senhor, fale mais alto. Que as pessoas de fato olhem para nós e glorifiquem ao teu nome por nossa causa. Que em nossa vida, Senhor, que nas nossas canções, que nos nossos pensamentos, reine somente Cristo. E na nossa maneira de viver, Senhor, seja uma maneira que agrade a Ti, Senhor. Uma vida santa, Pai. No Teu padrão, no padrão de Deus, imitando a Cristo em todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque Tu desejas ver a Tua igreja, Pai, cada vez mais triunfante, Pai, na Tua palavra. Uma igreja, Senhor, cada vez mais, Senhor, responsável, Senhor. Madura por aquilo que fala, por aquilo que age, por aquilo que pensa. E eu oro, Senhor, para que a Tua igreja, Pai, pense, age e haja, Pai, conforme a Tua palavra, Senhor. Não conforme as suas vontades. Não conforme, Senhor, os tempos, mas conforme a Tua vontade, a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito Santo, você é aquele que nos guia em todas as coisas. Guia-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos em tudo que nós formos fazer, Pai.
Que haja uma devoção, haja uma entrega, Senhor, da nossa vida, Senhor, a Ti. Reconhecendo, Pai, a Tua soberania, reconhecendo o Teu poder, reconhecendo que hoje nós podemos refletir a glória do Senhor aonde nós estivermos. Uma vida leve, uma vida alegre no Espírito, mas uma vida, Pai, madura. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Quero louvar o Teu nome, porque Tu és santo, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. E nós acolhemos a Tua palavra com mansidão, Pai, em nosso coração, Senhor. E declaramos, Senhor, queremos refletir a Cristo em todas as coisas. Refletir a imagem de Cristo em todas as coisas. Em tudo que nós fizermos. Que ecoe como uma canção, Pai, de adoração a Ti. Que ecoe, Senhor, como uma canção de reconhecimento, Senhor. Que nós já não vivemos para nós mesmos, mas Você, Cristo, vive em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aleluia. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Quero dizer para você que esta é a melhor decisão que você pode tomar na vida. Você pode até comprar um carro novo, você pode comprar uma casa nova, você pode fazer o que você quiser e achar que isso é muito bom. Mas ter a Jesus como seu amigo, ter a Jesus como o Senhor da sua vida não tem comparação. Tem alguém aqui que quer aceitar a Jesus? Amém? Você está aqui e ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Este é um presente para você que o Senhor já te deu. Quantos querem receber este presente? Batismo no Espírito Santo. Com evidência em falar em outras línguas. Você não pode deixar de receber esse presente. Todos já falam em línguas? Todos falam em línguas? Amém. Tem alguém aqui que está com alguma enfermidade, alguma dor? Deseja vir aqui na frente? Não? Então, meus irmãos, muito obrigada. Muito grata ao Senhor pela vida de vocês. Reflitam a glória de Deus. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, reflita a glória de Deus. Amém.